Ok. Bom, então, continuando aqui, agora vamos resolver esse problema que está sendo mostrado aqui, né? Esse alerta. Então, está sendo definido aqui, né, um alerta, né, de dependência circular. Tá? Então, qual que é essa dependência circular? Nós estamos utilizando aqui na classe variáveis globais, né, o login service. Nós estamos injetando essa dependência no variáveis globais. E também estamos injetando o login service em variáveis globais. Tá? Então, por isso que nós temos aí uma dependência circular. Né? A variáveis globais depende do login service e o login service depende do variáveis globais. Tá? Então, como é que nós fazemos para resolver esse problema? Bom, aqui no Angular, tá? Nós temos aqui essa pasta, né? Aqui dentro do source, nós temos aqui a pasta environments. Tá? E dentro dessa pasta, nós temos aqui dois arquivos, tá? Que é o environment prod.ts. Vamos abrir aqui esse arquivo. E temos aqui também o environments.ts. Tá? Nós podemos perceber o seguinte, ó, no caso aqui do environment prod, né, nós temos o atributo production definido como true. Tá? E aqui no environment.ts nós temos esse mesmo atributo, só que definido como falso. Tá? Bom, então, o que nós podemos perceber aqui? Que esse arquivo, né, o environment.ts, ele é utilizado em ambiente de desenvolvimento. Tá? E esse arquivo aqui, ele é utilizado em ambiente de produção. Ok? Bom, e quem que define qual que vai ser o arquivo a ser utilizado? Tá? Aqui no projeto também nós temos aqui, ó, o arquivo angular.json. Tá? No caso, esse aqui é um arquivo de configuração, inclusive nós utilizamos ele, né, para definir aqui os estilos, né, no caso aqui para usar o Prime NG, né, nós adicionamos aqui essas configurações. E logo depois nós temos aqui uma outra configuração. Tá? No caso aqui, ó, configuração para produção, né? no caso a aplicação esteja rodando em ambiente de produção, vai ser realizado aqui uma substituição de arquivos. Né? Então nós temos aqui, ó, vai ser substituído o environment.ts, né? que está definido aqui para rodar, no caso é esse cara aqui, que está definido para rodar em ambiente de desenvolvimento, ele vai ser substituído pelo environment prod.ts, né? No caso, é esse arquivo aqui que foi definido para rodar em ambiente de produção. Tá? Inclusive, né, sempre que nós executamos aqui a aplicação, nós podemos perceber o seguinte, ó, aqui no console é sempre mostrado aqui essa mensagem, que o Angular, né, ele está sendo executado no modo de desenvolvimento. Tá? Então, para poder habilitar, né, o modo de produção, é necessário chamar aqui o método enableProdMode. Tá? Bom, então, o que nós vamos fazer aqui? No caso do login service, né, a dependência relacionada lá aos variáveis globais está aqui, ó, nessas duas variáveis, né, que é o URL base do servidor e também o HTTP options, tá? Que nós temos aqui então na classe variáveis globais. Ok? Então nós estamos definindo aqui, ó, essas duas constantes, que é o URL base do servidor e também o HTTP options. Tá? Bom, então o que nós vamos fazer? Nós vamos remover, tá, essas duas variáveis daqui, do variáveis globais, e vamos incluir essas variáveis aqui nesses arquivos environment. Tá? Eu vou parar aqui o servidor por enquanto, a gente realizar essas alterações. Tá? Bom, no caso aqui, nós podemos remover esse export const. Tá? Nós temos que incluir aqui uma vírgula. Aqui não é ponto e vírgula, aqui é uma vírgula também. E aqui, 2 pontos, tá?
Ok. Temos que importar aqui o HTTP headers. Ok. Então, dessa forma, nós definimos aqui dois atributos, né? Isso aqui, no caso, para o ambiente de desenvolvimento, tá? O HTTP options e a URL base do servidor. Nós temos que definir esses atributos também lá no arquivo, né, que vai definir as propriedades relacionadas ao ambiente de produção, tá? Normalmente, tá, aqui nós temos que realizar a importação também do HTTP headers, ok? Bom, normalmente, tá, no ambiente de produção, esse caminho aqui, nessa URL base do servidor, não é utilizado aqui o localhost, tá? Pode ser utilizado aqui, por exemplo, o IP, tá? No caso aqui é um ponto, né? 456.789.10, por exemplo, e a porta do servidor. Ou, no caso, quando o projeto Angular, né, os arquivos relacionados ao Angular estão no mesmo servidor, o que acontece? Simplesmente definimos aqui o barra como a URL base do servidor, ou seja, o Angular ele vai estar, né, na verdade não é o Angular, é o projeto cliente, né, que foi desenvolvido no Angular, ele vai estar sendo servido, né, ele vai estar no mesmo servidor, né, da aplicação cliente. Então não há necessidade aqui de informar o IP ou o nome do domínio ou outra coisa do tipo, tá? Então, aqui no ambiente de produção, nós apenas precisamos definir aqui esse valor como URL base do servidor, tá? E agora, né, aqui no caso do login service, inclusive nós vamos ter que alterar também em outros arquivos, nós podemos remover, tá, aquela importação ali, e agora nós vamos aqui, ó, environment.url base do servidor, ok? E aqui, ó, nós temos que alterar aqui, colocar somente o environment, tá? Então, no caso ali do import, a ideia é importou o environment.prod, mas nós temos que definir somente como o environment, tá? Como nós vimos aqui anteriormente, esse arquivo no ambiente de produção vai ser substituído pelo environment.prod, tá? Então vamos fechar aqui. E agora nós temos aqui que definir também, no caso aqui, o environment.http options, tá? Vamos salvar. Ok. E nós temos que realizar essas alterações também nos outros serviços, né? Então nós temos aqui o cargo service, né, que por enquanto nós apenas implementamos esse serviço, tá? Então temos aqui o environment. Vamos pegar esse cara aqui, ponto URL base do servidor, tá? E aqui no HTTP options, a mesma coisa. Ok. Vamos só alterar aqui a ordem dos imports. Ok, não temos mais nenhum outro serviço, tá? E agora podemos então executar a aplicação novamente. ng server -o. Vamos aguardar então a compilação do projeto. Opa, ainda temos algum erro aqui. Lá no cargo service.
Vamos abrir aqui novamente o cargo service. A propriedade URL base servidor não existe. No caso aqui, na linha 26. O primeiro erro aqui é na linha 13. Vamos analisar aqui os imports, environment. Na verdade tem um aqui, ó. Esse environment nós não salvamos, tá? Então por isso que ele não está reconhecendo aí essas variáveis. Vamos aguardar a compilação novamente. Ok, agora ele foi compilado com sucesso, tá? Podemos fechar aqui e apenas atualizar aqui a página. Agora sim, nós não temos mais aquela mensagem de alerta, né, da dependência circular, tá? E vamos tentar aqui realizar o login. Ok, então nós definimos lá, né, no caso que está sendo utilizado o ambiente de desenvolvimento, tá? Então ele está utilizando aqui essa URL como base do servidor, tá? Então vamos aqui acessar os cargos, ok, funcionando sem problemas, tá? Então vamos aqui tentar realizar uma alteração, nova descrição. Vamos salvar. O registro foi alterado com sucesso. Podemos fechar e aqui nós temos a descrição atualizada, tá? Ok? Funcionando sem problemas, tá? Vamos tentar aqui excluir um item. Excluir. Ok, o registro foi excluído. Vamos fechar. Vamos aqui aguardar a expiração do token. Para ver, agora sim o token expirou, né? E foi gerado um erro, né? Na verdade aí o retorno foi o status 401 e o sistema, né, já redirecionou aqui para a página de login, tá? Vamos só analisar aqui, fazer o login novamente. O usuário, né, o login do usuário está sendo definido aqui corretamente. Podemos fazer o logout. Ok, então funcionando aí sem problemas.